Graça e paz, abençoados. Trocando as vestes, parte 4. Nós vamos estar terminando com essa parte, tá? Este assunto. Então, abençoados, nós vimos aqui no livro de Lucas, capítulo 4, do 5 ao 8, que existia alguém querendo fazer uma proposta com Jesus, buscando que ele se curvasse, o adorasse, e então ele daria o reino. Outro ponto: Jesus, quando veio anunciando, tanto João Batista como eles, veio anunciando o reino de Deus. Amados, Jesus, para vir usando o termo reino, é porque já existia um outro reino. Nós temos que entender que Jesus é a imagem do primeiro Adão. Ele foi chamado de segundo Adão. Ele foi chamado de segundo Adão. E ele, como segundo Adão, ele vem fazer totalmente o contrário do primeiro Adão. Ele vem criar um reino, vem trazer um reino, aonde esse reino seria um reino de justiça, um reino, né, de submissão ao Pai. Vamos ver aqui. E comparado ao reino de Adão, nós vamos lá no livro de Isaías, capítulo 14, que é muito comentado, vamos estar falando, Isaías 14, e vamos analisar com detalhes, presta atenção. Vamos mostrar que Adão trocou de veste. Diz aqui: aqui é dito sobre o governo da Babilônia. Isaías 14. No verso, vamos ler aqui. Do verso 11 em diante, diz assim: já foi derrubada a sepultura, a tua soberba. Com o som das tuas violas, os vermes debaixo de ti se entenderão e os bichos te cobrirão. Muitos ensinadores em graça, olhando de forma radical, enxergando a letra, vendo de forma radical, vão claramente enxergar que aqui está se falando de um homem. É claro. Se você pegar a letra, o entendimento aqui, está se falando de homem, porque espírito não é comido por verme, é óbvio. Espírito não morre, não vai para a sepultura, é óbvio. Espírito não é transpassado a espada e cai e morre, não vai ser sepultado. Claro que não. Mas está escrito aqui: derrubada foi na sepultura, ó, espírito não vai para a sepultura, assim, né, humana. Derrubada na sepultura a tua soberba e ao som das tuas violas, e os vermes debaixo de ti se estenderão, os bichos te cobrirão. Como caíste do céu, ó Lúcifer. Lúcifer significa portador da luz, ou cheio de luz. Filho da alva, além dele ser o Lúcifer, o portador da luz, porque ele era a estrela, o quê? A primeira estrela criada, a brilhar, e a última a desaparecer. Por isso que Jesus, acerca de Jesus, foi atribuído, presta atenção, há um paralelo entre o primeiro Adão e o segundo Adão. Acerca do primeiro Adão, é dito que ele é Lúcifer, a estrela da alva. Por que Adão foi comparado ao Lúcifer? É isso que temos que entender. Porque Adão foi o primeiro homem criado, a primeira estrela criada aqui na terra, e talvez, não posso afirmar, mas talvez o primeiro anjo criado nos céus. Primeiro anjo querubim. Então, aqui na terra, podemos afirmar, na criação, que ele foi o primeiro ser espiritual criado. Ele foi
físico e espiritual. Estando no seu estado glorificado, sem pecado, ele era espiritual. O espiritual dominava o físico. Era junto com o físico, falava-se uma só coisa. Ele era um corpo físico, como o corpo dos anjos quando vinham da parte de Deus e se manifestavam aqui na terra. Era um corpo físico e espiritual. Um corpo físico, porém espiritual, sem o quê? Corrupção. É um corpo incorruptível. Então era um corpo angelical. Adão foi colocado aqui, foi criado como um corpo angelical aqui na terra, quando vieram aqui na terra. Os anjos manifestam aqui na terra, que apareceu a Abraão, a Jacó, a Isaac e aos homens de Deus, eles muitas vezes manifestavam de um corpo físico, comiam e bebiam com ele, porém o corpo era espiritual. O corpo era incorruptível. Lembra no período de Ló? Aquele anjo lá que quiseram pegar a força para ter relação com espírito, relação sexual com ele, né? Lá no período de Sodoma e Gomorra. Então, ele se manifestou fisicamente, era corpo bonito, né? Porém, o anjo não manifestou-se com o sexo. E então ele não tinha um sexo, nem macho nem fêmea. Mas ele tinha um corpo físico. E os homens vendo a beleza e a maldade sendo tremenda, malignamente, Satanás tinha tomado a mente de todo aquele povo, a ponto deles, qualquer pessoa para eles queriam pegar para ter relações sexuais. Só pensavam em carnalidade, em orgia. Então, quando viram o corpo daquele anjo, desejaram e queriam pegar à força. Por quê? Porque ele se manifestava com um corpo incorruptível. Assim era o corpo de Adão. Corpo físico incorruptível, quer dizer, espiritual. E é feito um paralelo de Adão, que é o primeiro homem, a primeira estrela criada, é chamada de estrela da alva, a primeira a aparecer e a última a sumir. E a Jesus, no paralelo do primeiro Adão e segundo Adão, Jesus é chamado de o Alfa e o Ômega, lá no livro de Apocalipse. Então, já agora, após o juízo, lá no período no período do juízo, Jesus é chamado de Alfa. O primeiro é Adão, que é chamado de Lúcifer, estrela da alva, a primeira a aparecer e a última a sumir. Primeiro e último, Adão, primeiro homem. E Cristo é chamado de primogênito, primícia. Então Cristo é chamado de primogênito, primícia e alfa, primeira letra do alfabeto grego e a última letra do alfabeto grego. Alfa e ômega. Você está vendo que existe um paralelo do primeiro Adão com o segundo Adão. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo, que tem a representação de diabo de Adão, homem carnal, que entregou o seu governo ao ser espiritual Satanás. Então, em Cristo, este homem carnal e esse espírito criado aqui, em Adão, iria ser banido. A serpente criada por Adão teria a cabeça esmagada pelo calcanhar de Cristo. Então preste atenção. Como caíste do céu, ó filho do céu, ó Lúcifer, portador da luz, filho da alva, da primeira estrela criada. Como foste cortado por terra, como tu foi lançado por terra. Opa, aonde é que Adão foi lançado por terra? Quando o Éden foi retirado dele. Ele já não poderia mais acessar aos céus. Você está entendendo, amado? Adão não podia mais acessar os céus. Por quê? Porque
o portal do Éden foi retirado dele. Deus apartou Adão do Éden. Então ele caiu por terra, ele não mais subiria aos céus. Aí vem dizer aqui, e foste cortado, ó, a conexão do portal foi cortada com Deus. E tu que debilitava as nações, deixava nações com medo. E dizia no teu coração, olha o que ele dizia lá no Éden. Ó, é comparado ao homem, ao rei da Babilônia, a ação de soberba, a mesma que colocada em Adão. Está dizendo que a atitude desse homem, do rei da Babilônia, foi a mesma de Adão. Por isso que é feita uma alusão, uma comparação. E dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono no monte da congregação e me assentarei nos lados norte. Olha, o ser Adão, ele no seu estado, quando ele se tornou carnal, ele pensou que iria ser igual a Deus. Quando ele cogitou, é claro que nós vemos lá no livro de Gênesis a história já resumida, mas houve muitos acontecimentos que não nos são relatados aqui. Talvez no livro de Enoque, se você ler, você vai encontrar muito mais palavras, né? Dizem que no livro de Flávio Joséfo, o Flávio Joséfo, ele descreve, né, um acontecimento com mais detalhes, né? Ele buscou no livro de Enoque e alguns outros livros bíblicos e encontrou mais detalhes. Então, Adão dizia no seu coração, eu subirei acima das estrelas de Deus. Quem são as estrelas de Deus? Os anjos. Eu serei maior dos anjos e vou exaltar o meu trono na congregação e me assentarei do lado norte. Eu subirei acima da estrela de Deus. Então ele queria estar acima de Deus. Ele queria estar acima de todos os anjos e acima de Deus. Subirei, verso 14, sobre as alturas das nuvens e serei igual ao Altíssimo. Ou melhor, ele não queria ser acima de Deus, ele queria ser igual ao Altíssimo, queria governar os anjos. Ele achou-se que por ele receber o poder, Deus tirar ele dos céus, que ele era um querubim da guarda, colocar ele na criação, dar um reino para ele, físico e espiritual aqui na terra. Então ele no seu coração ele se inchou e desejou agora dominar os anjos, sem a permissão de Deus. Ele falou, subirei você maior do que todos os anjos. É isso que está dizendo aqui. Vou ser maior do que todos os anjos. Eu serei igual ao Altíssimo. Olha só. Olha só. A exaltação, a soberba, a vaidade dominou o coração do homem Adão. E assim estava dominando do rei da Babilônia. Por isso que é feita uma comparação. E me exaltarei no lado norte, subirei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo. Amados, você ensinador em graça, preste atenção que o irmão Paulo vai dizer aqui para você. Uma mensagem do irmão Paulo para você acerca desse texto. Você que ensina com radicalismo dizendo, que nada, irmão, isso aqui é atribuído ao homem, está falando do rei da Babilônia. Você que fala dessa forma, então você está dizendo que o rei da Babilônia vai ser semelhante a Deus como? Como que um homem que está preso à terra, que foi criado por Deus, como que ele vai ser semelhante ao Altíssimo? Como que ele vai ser maior que os anjos? Então você está ensinando com radicalismo, com erro. Amado irmão, acorda para isso. Aqui é uma figura comparativa, mostrando, Deus está dizendo por meio do profeta Isaías, que a atitude do rei da Babilônia é uma atitude carnal, profana, igual ao do ser espiritual Adão. Em meio à criação.
é isto que está sendo mostrado aqui. Vamos ler aqui. E subirei às alturas das nuvens. Como que um homem, principalmente naquela época que não tinha nem avião. Opa! Não tinha nem avião, como é que ele vai subir às alturas, meu irmão? O máximo, a pomposidade dos homens naquela época era andar de navios, de barcos suntuosos. Os mais ricos andavam de barco, não existia avião. Como é que ele pensou? O rei da Babilônia está descrevendo o rei da Babilônia, dizendo que vai subir na altura. Ele iria pegar um avião se não tinha um avião? Ah, não. Isso aqui está dizendo, é de Adão mesmo. Subirei sobre as alturas das nuvens. Opa! Hoje de avião você sobe às alturas das nuvens. E serei semelhante ao Altíssimo. Como que um rei pode pensar em subir às alturas das nuvens, meu irmão? Você não está vendo que isso aqui é uma comparação do governo de Adão com o governo humano? De um homem exaltado como Adão, com o governo de um homem humano, que é o rei da Babilônia. Subirei às alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Agora diz aqui, preste atenção. Contudo serás levado ao inferno. Opa! Então ele vai descer lá na profundeza do inferno. Preste atenção. No mais profundo abismo. Opa! Não vem ensinar para nós, o canal Luz em Graça, que aqui inferno é sepultura, como vocês ensinam, não. Você que ensina com equívoco, como eu já postei aqui, o inferno não é sepultura. Inferno é Sheol, Hades, que é sepultura. Sheol, Hades é sepultura, mas inferno, aqui, profundo abismo, fala do Tártaro, do suplício, está relacionado a uma extinção espiritual do espírito de Adão, do espírito de Satanás. Você está entendendo, amado? Então, contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo. Opa! Então, se você colocar como inferno, como sepultura, então a cova, meu irmão, a cova, o buraco que ele foi ser enterrado, então ia ser bem fundo. É isso que está dizendo aqui. Opa! Quantos equívocos de entendimento, né, amados? Quantos equívocos de entendimento. Saindo, misericórdia do Pai. Muitas das vezes saímos de um buraco para cair em outro. Saímos do sistema religioso para cair num sistema em graça. Me perdoe, eu sou ensinador em graça. Mas que muitas das vezes começa a virar um sistema com os erros, com os equívocos que vão sustentando. E vão agora querer sustentar por toda a vida, porque muitos não querem recuar desse equívoco de entendimento. Contudo, serás levado ao inferno, ao mais profundo abismo. Isso aqui não é cova não, tá? Isso aqui é suplício, é Tártaro, profundeza do inferno. É Tártaro para o espírito de Satanás, está falando. Aí fala aqui no verso 16... E os que te virem, os que agora te verem, os que agora te conhecerem, considerar-te-ão dizendo, e dirão, é este o homem, porque está falando, comparando ao homem da Babilônia, o rei da Babilônia, que fazia estremecer a terra e fazia estremecer o reino, porque o rei da Babilônia era um rei poderoso e que as outras nações temiam, e também o ser espiritual Satanás também dominava de Adão até o juízo, e o povo todo vivia sobre este temor do espírito de Satanás. Você está entendendo, amado? E até hoje o sistema religioso traz esse temor em muitos crentes das igrejas evangélicas do sistema religioso. Então, amados,
Vamos agora lá no livro de Ezequiel. Vamos agora desmistificar no livro de Ezequiel 28, para nós ir fechando este entendimento. Ezequiel 28. Agora vamos ver o paralelo sobre o rei de Tiro. Do rei da Babilônia, Isaías 14, 12, 11 em diante, já explicamos. Agora vamos ver aqui. Ezequiel 28, falando sobre a figura do ser espiritual. Da veste de Adão. Para onde foi as vestes de Adão? De Adão. Adão trocando as vestes. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Opa! Agora está falando sobre o outro rei, o outro governo exaltado. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Até aqui, podemos dizer que se fôssemos pegar e falar que Deus está falando sobre um homem, é um pouco muito absurdo, porque ninguém foi perfeito, porque se fosse perfeito, Paulo disse, não há um justo sequer, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, essa palavra é contraditória com os ensinos de Paulo, mas vamos relevar e dizer que Deus está falando para um homem, para o rei de Tiro. Vamos dizer que aqui seja a carta, a lamentação endereçada ao rei de Tiro sem nenhuma comparação. Agora vamos no verso 13, presta atenção. Ele não era o selo da medida, selo que é medida perfeita, cheio de sabedoria e perfeito na sua formação, formosura. Agora vemos aqui, isso daqui não é verdade, sabendo que não existia homem assim. Verso 13, estiveste no Éden, opa, rei de Tiro, teve no Éden? Aí você vai dizer, não, irmão Paulo, isso aqui é o Éden físico que existe lá pro lado da África. Existe? Existe? Você tá certo. Existe o Éden físico no mapa geográfico? Existe, você está certo. Mas vamos ver se é esse Éden que está falando aqui, se é físico ou espiritual. Estiveste no Éden, opa, olha o que vem aqui, opa, segura aí. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Aí pronto, aí já não é mais o Éden geográfico. Jardim de Deus. Você já viu Deus com algum jardim físico aqui no mapa geográfico? Não. Estiveste no Éden, jardim de Deus. Então já não está falando aqui diretamente a comparação aqui, essa palavra aqui não está sendo diretamente associado ao rei de Tiro, mas está sendo apenas comparado. Apenas comparado. Entende isso? O rei de Tiro nunca esteve no Éden espiritual. Presta atenção. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e todas as pedras era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, onix, jaspe, jafira, carbúnculo, esmeralda e ouro. E em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. Opa! Ele era um homem muito rico, verdade? Suntuoso com todas essas pedras? Não. Ele era suntuoso, rico, dominador. E ele era um homem e nele se faziam todos os tambores, as músicas. Ele era habilidoso com música. O rei de Tiro? Não. Aqui está falando do querubim com a habilidade, do espírito do querubim com a habilidade que foi criado o ser Adão. Então está falando do ser Adão, o primeiro homem criado, o Lúcifer, a estrela da alva. Agora vamos ver aqui. Em ti se faziam os teus tambores, ele tinha habilidade, foi colocado nele a habilidade de fazer música, né? Habilidade com a música, e os teus pífaros no dia que foste criados.
tu eras. Opa! Ah, papai, não tem como ser um homem o rei de Tiro. Não tem como ser um homem o rei de Tiro, porque aqui está escrito, ó, tu era querubim, ungido para cobrir e te estabeleci no Monte Santo de Deus. Estava sobre as pedras afogueadas, estava no meio das pedras afogueadas e andavas. Como pode ser um homem amados e abençoados? Se está escrito aqui que ele era um querubim, então você vai ensinar para as pessoas que aqui está dizendo acerca de um homem. Do rei de Tiro, ele era um anjo, é isso? Se você for ensinar com radicalismo, então você vai ter que dizer que o rei de Tiro era um anjo querubim, ungido, né, para cobrir, e que foi estabelecido por Deus. Misericórdia. Você está entendendo, amado? No Monte Santo de Deus. Qual era esse Monte Santo de Deus? No Monte Santo de Deus, lá nos céus, Deus tinha ele nos céus, que ele era querubim da guarda. Está descrevendo agora a origem do ser Adão. Do ser Adão. Aqui está descrevendo a origem do ser Adão, dizendo que ele foi criado por meio de um anjo, chamado na sua classificação como querubim. Querubim da guarda. E dizendo que Deus, né, eu te estabeleci no santo monte de Deus, estavas no meio das pedras afogueadas. Ó, ele andava no meio de pedras afogueadas, pedras de purificação, aonde não havia pecado. Como que o sistema religioso pode ensinar que o anjo veio de lá, dos céus, e ele fez a rebelião? Na presença de Deus, amados, não existe pecado, não existe restício de pecado. A luz de Deus é inacessível, aonde o pecado não entra. O anjo nos céus estava no meio das pedras afogueadas, e ele foi estabelecido aqui na terra como homem Adão. É isso que temos que entender. O canal Luz da Graça busca trazer com profundidade, com amor, a essência de Deus para você, e não buscar um engano, buscar um meio mais fácil de dizermos e fazermos número no canal. Não estamos aqui para fazer atrativo para nós, mas para abrir os seus olhos, para participar você a perfeição do entendimento das Escrituras do Pai. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. E agora verso 15. Perfeito era nos teus caminhos. Opa, então ele era perfeito. E quando Deus criou ele, trouxe ele aqui, colocou ele aqui. Quem ensina que Deus criou o homem com defeito? Quem ensina que Deus criou o homem para pecar? Misericórdia do Pai. É sem juízo mesmo. Não, amados irmãos, Deus criou o homem para pecar, porque criou do pó, com fraqueza, com fragilidade. Aqui está escrito, ó, 15. Perfeito era nos teus caminhos. Agora, decisão do homem, vírgula, desde o dia em que foste criado, vírgula, até que se achou em ti iniquidade. Nos céus? Não. Aqui na criação. Aqui na criação Deus colocou ele perfeito. Veio dos céus, perfeito. Foi colocado o espírito do querubim sobre o homem Adão. Criado perfeito. Aqui. Ele veio no mesmo estado. Ele veio no estado glorificado de um querubim sobre aquele barro. Foi chamado de Adão, o primeiro homem, estrela da alva, Lúcifer. E diz aqui, perfeito era nos seus caminhos desde que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quando ele desejou
desobedecer, ser maior de que todos os anjos, ser igual a Deus. Então o homem tomou do fruto, desobedeceu. Aí no verso 16 diz: na multiplicação do teu comércio se encher o teu interior de violência e pecaste. Viu? O primeiro pecado gerou o quê? Rebeldia cada vez mais, gerou o interior, o coração dele só foi se contaminando, se dando mais ao pecado. Então, tá aqui, foi isso que aconteceu com Adão. Agora diz aqui, ó, por isso eu te lancei. Lembra que Deus pega o homem e diz: veja que agora o homem é como um de nós, para que não tome mão da árvore da vida e coma, e seja como nós, e viva para sempre. Então vamos banir ele do Éden. E diz aqui: na multiplicação do teu comércio encheu o seu interior de violência e pecaste. Pecou. Por isso te lancei profanado do monte de Deus e te estabeleci, ó querubim cobridor, e te fiz perecer, ó querubim. Ó, ele foi perecer no estado de querubim e agora já não seria mais. Do meio das pedras afogueada, ele era puro. Elevou-se, agora vai falar por quê. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, por causa do seu poder, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Não que Deus lançou ele lá de cima por terra. Ele já estava aqui, mas ele agora não teria mais acesso aos céus, porque ele era celestial. Ele tinha acesso direto aos céus. Agora os céus estavam vedados, o portal do Éden, ele não podia ter acesso. Então ele foi lançado por terra, ficaria na terra. Então ele decaiu, se tornou físico. Tornar por terra, tornar físico, decair. Por terra te lancei diante dos reis, ó, tornou-se físico, humano. Te pus para que te olhem para ti. Tornou-se físico. Agora, e pela multiplicação das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, o mesmo que aconteceu lá, ó, com o rei da Babilônia. Pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Por isso fiz sair, olha o que aconteceu. Fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra. Aos olhos de todos que te veem. Então você está vendo aqui, amado, me perdoe. Você está vendo aqui, é comparado a soberba humana, é comparado com a soberba adâmica. Aqui, neste caso, agora no rei de Tiro. Amados e abençoados, temos que ter esse perfeito entendimento. Preste atenção. Vamos agora com o entendimento palmilhar, para trazer à luz a mente de alguns que não entenderam ainda. Observe. Jesus foi chamado de segundo Adão. Existe um paralelo entre o homem carnal e o homem espiritual. O homem Adão e o homem espiritual, que é Cristo. Jesus foi chamado de segundo Adão, o homem carnal, Adão. Primeiro Adão. E Jesus, o segundo Adão, ou o último Adão. Vamos ver lá no livro de 1 Coríntios, para nós terminando esse vídeo. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios 15, no verso 45 ao 17. Diz assim: Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último, espírito vivificante. Quer dizer, o primeiro foi feito alma vivente. Não que ele foi feito para ser físico. Aqui existem ensinadores em graça radicalizantes dizendo que Adão foi feito para ser físico. Mas ele tornou-se alma vivente porque aqui está descrevendo que Adão preferiu a vida da carne. Por isso ele viveu a vida da alma e não do espírito. Ele escolheu viver a vida
da carne, a vida física e não do espírito. E o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espírito senão natural. Depois, espírito natural, carnal. E depois espiritual, quer dizer, o segundo espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, que é Adão. O segundo homem é do céu. Então você está vendo aqui, o segundo homem é do céu. Agora veja que é feito um paralelo com o primeiro homem, criado Adão, com Cristo. Jesus veio desfazer as obras do diabo. Vamos lá, nós já lemos, vamos ler de novo. 1 João, capítulo 3, do 8 e 9. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo, né, que demonstra a natureza humana, natureza adâmica e o ser espiritual, peca desde o princípio, que quem pecou foi Adão, que gerou o ser espiritual. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não permanece no pecado, porque sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é nascido de Deus. Agora, você veja que o diabo aqui apresentado é o primeiro homem que colocou a criação em trevas, condenação, onde o ser acusava o homem, o ser espiritual, Satanás, acusava o homem diante das leis do Criador. Por isso que Jesus disse que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse ladrão, apesar de muitos de nós, até o irmão Paulo já condenou, esse ladrão aqui, de fato, ele é associado também ao ser espiritual Satanás. Esse ladrão aqui, por quê? Porque esse ladrão, ele é associado a Adão, que vem matar, roubar e destruir. Adão veio, ele matou, ele roubou e trouxe a destruição à criação. A criação sofreu com o pecado de Adão. E o ser espiritual, agora criado por Adão, faria tudo isso e muito mais. O ladrão é a personificação do ser Satanás no homem. Jesus, agora, ele é o primogênito do Pai. Vamos lá em Colossenses. Colossenses no capítulo... Colossenses no capítulo 1, verso 15. Colossenses 1,15 diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Opa! Jesus é o primeiro filho, primeiro ser criado? Jesus nem existia. Como que Jesus é o primeiro ser criado? Como que ele é o primogênito? Explica para nós, irmão Paulo. Por que Jesus é o primogênito, irmão? Porque todos os filhos que Deus esperava foi frustrado em Adão. Adão não gerou filho espiritual. Lembra lá na oração do Pai Nosso que nós ensinamos, que Jesus ensinou? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Deus esperava Adão gerar filho, e Adão não gerou. Vieram tudo mortos para Deus, espiritual. Então, Adão, o filho que Adão gerou, foi no espírito, na junção, na oposição dele com a sua mulher, gerando um ser espiritual, um filho espiritual. O primogênito de Adão foi o ser Satanás, o primeiro filho. E o primogênito de Deus? Adão tinha representação de Deus, fazia representação de Deus. E o primogênito de Deus, quem foi? Cristo. O primeiro filho de Deus, né, criado, foi Cristo. Por isso que ele é chamado de primogênito da criação. Foi o filho perfeito. Ele é o primeiro filho, porque o primeiro filho de Deus era para ser Adão. Ele foi chamado de Lúcifer.
Ele é chamado de Adão, o primeiro criado, o primeiro ser criado. Ele é chamado de primeira estrela, estrela da alva, primeira estrela. Mas Adão deixou o seu estado original de ser o primeiro filho, e então o primeiro filho espiritual que Cristo teve, gerou, foi através da cruz. Na cruz, então, foi o triunfo deste filho, que foi apresentado aqui durante esses 33 anos de vida. Você está entendendo, amado? Então, por isso que Jesus é chamado de primogênito da criação, porque Adão deixou o seu estado de primeiro filho, não gerou filhos, ele só gerou filhos nas trevas, em oposição com a sua mulher, um filho espiritual, o ser Satanás. Como existia o filho espiritual do primeiro homem, carnal, então agora Deus tem o seu filho espiritual, o seu primogênito. Você está vendo o paralelo? Primogênito de Adão, o ser espiritual Satanás. Primogênito de Deus é Cristo, Filho de Deus. Então ele é a imagem invisível de Deus, aonde Deus estava dentro dele. Deus, as pessoas não viam Deus fisicamente, mas ele era a imagem invisível de Deus, aonde Deus se escondia. Vamos lá, Hebreus capítulo 1, para nós ir fechando, Hebreus 1, no verso 6, Hebreus 1, 6, diz assim: e outra vez, quando introduz no mundo o primogênito, o primeiro filho, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então, amados, aqui eu sei que quando se fala de primogênito, existem muitas pessoas que com esta palavra têm um entendimento achando que Jesus existia fisicamente ou, vamos dizer, corporealmente lá nos céus. Isso não é verdade. A existência do Filho foi manifesta aqui na terra. O Filho nasceu das entranhas. Ele é a vontade de Deus manifesta nesta vida. Então ele veio de dentro do Pai. Por isso que ele satisfazia, ele viveu a vontade do Pai. Ele veio expressar a vontade do Pai. Ele foi primogênito, o quê? Em ser gerado por Deus. Foi o primeiro filho gerado. Aonde ele foi gerado? Aqui. Dentro dele o Espírito estava sendo gerado. E na cruz, na crucificação, então ele morreu e reviveu. Ele nasceu agora, né? Ele veio, foi gerado na sua morte, ele gerou, ele reviveu e tornou-se o segundo Adão. Foi tirado na morte dele, da costela dele como Adão, na sua dormência, na morte, foi tirado das entranhas dele. Seria tirado das entranhas dele a igreja que existe nos céus. Você está entendendo, amado? Então diz aqui, e outra vez introduz no mundo o primogênito e diz que todos os anjos o adorem. Vamos lá, esse outra vez aqui, irmãos, é porque os anjos, Jesus ele estava aqui, os anjos serviam a ele. E Jesus então morreu e depois Jesus voltou, está falando do estado de ressurreição. Ele introduziu outra vez, quer dizer, Jesus ressuscitou e disse que todos os anjos o adoram. Introduziu de novo ao mundo, entendeu? Fala de morte e ressurreição, vida, morte e ressurreição. Introduzir de novo ao mundo é vida, morte, ressurreição. Então, quando ele voltou, ele falou agora na sua ressurreição que Deus falou que todos os anjos o adorem. Então Deus tornou todos os anjos adoradores de Cristo, se prostraram perante ele. A pergunta a ser feita, Jesus é o primogênito do Pai, né? Nós já lemos. A pergunta a ser feita é: se Cristo é o primeiro da criação e os viventes antes da cruz,
todos eles, de Adão até a cruz, estavam em estado de morte. Por isso que os outros não foram primeiro da criação, não foram primogênitos, primeiro filho, porque todos estavam em estado de morte, e que só em Cristo esses espíritos subiriam para o Pai. Então o primeiro a chegar diante de Deus foi quem? Cristo, porque ele venceu a morte, ele cumpriu a lei, ele venceu toda a condenação. Amados, eis aí amados, é aí que nós provamos que o primeiro filho espiritual gerado na criação, na terra, foi Jesus, pois todos os outros estavam mortos e só em Cristo seriam ressuscitados. Adão foi criado para ser o primeiro filho, Isaías 14:12, Ezequiel 28:12. Veja que Adão foi chamado de Lúcifer, portador da luz, ou primeira estrela, a estrela da alva, primeira estrela a ser vista e a última a desaparecer nos céus. Adão significa primeiro, ele seria o primeiro, e só que ele gerou um filho no espírito,